Olá, pessoal! Neste vídeo, continuaremos o estudo de termologia, falando hoje sobre gases perfeitos. Este é o mapa mental 7 de 8. O objeto do nosso estudo neste vídeo é o gás ideal. Para falarmos de um gás perfeito ou de um gás ideal, precisamos definir as suas variáveis de estado, que são 3. Primeira, temperatura. Já definimos temperatura. É o grau de agitação das partículas do gás, sejam átomos ou moléculas. A unidade utilizada será exclusivamente Kelvin. Volume. É a medida do espaço tridimensional ocupado pelo gás. Unidade, metro cúbico ou litro. Pressão. É a medida da força aplicada pelo gás em cada metro quadrado das paredes do recipiente ocupado pelo mesmo. Unidade, Newton por metro quadrado, ou ATM. Vamos fazer diferente. Vamos definir um gás ideal, ou um gás perfeito. Podemos definir da seguinte maneira. Um gás é considerado ideal ou perfeito quando respeita a equação de Clapeyron. PV igual a nRT. P é a pressão, V é o volume, T a temperatura, que são as variáveis de estado. N é o número de mols do gás e R uma constante. Essa constante varia de valor dependendo da unidade utilizada. 0,082 ATM vezes litro por mol Kelvin, ou 8,31 joules por mol Kelvin, ou ainda 62,3 milímetros de Hg, outra unidade possível para a pressão, vezes litro por mol Kelvin. O mais importante no estudo de gases corresponde às suas mudanças de estado. Quando falamos mudanças de estado, não significa estado físico, significa variáveis de estado. Um gás permanecerá no estado gás o tempo todo. O que pode variar são a sua pressão, volume e temperatura. Quando um gás muda de estado, a relação PV sobre T em cada estado é constante. Existem algumas mudanças de estado particulares. Uma transformação isotérmica. Iso, mesmo. Térmica, temperatura. Temperatura constante pode ser representado pelo produto PV. PV no primeiro estado é igual a PV no segundo estado, constante. Um gráfico de uma isoterma nos eixos PV é uma hipérbole equilátera. A hipérbole é uma curva. Essa curva indica que o aumento de pressão diminui o volume. Segundo caso particular, uma transformação isobárica. Iso, mesmo. Bárica, pressão. Pressão constante, observe no gráfico. Se a pressão permanece constante, então a relação entre volume e temperatura são diretamente proporcionais. Terceiro caso particular, isocórica. A isocórica, iso significa mesmo, córica, volume. A isocórica também é chamada de isométrica ou de isovolumétrica. A relação da pressão e a temperatura é diretamente proporcional. Nos eixos PV, uma isométrica ou isocórica é representada por uma linha vertical, volume constante. Observe que os três casos particulares partiram da equação de mudança de estado do gás. Outra coisa muito importante é a mistura gasosa. É perfeitamente possível misturarmos gases em pressões, volumes e temperaturas diferentes. No nosso exemplo,
Gás número 1, gás número 2, gás número 3 serão misturados neste recipiente. Cada um dos gases apresenta uma pressão, um volume e uma temperatura diferentes. Para calcular pressão, volume e temperatura da mistura, usamos a relação PV sobre T. Pressão vezes volume dividido por temperatura da mistura será igual à soma da pressão, volume dividido por temperatura de cada um dos gases. Muito bem, encerramos o mapa mental 7 de 8 de termologia a respeito de gases perfeitos. Um grande abraço.